FM Dom Bosco, 4 horas. E agora eu abro espaço para a gente conversar com Levi Soares em busca de sentido. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda você que nos acompanha pela FM Dom Bosco 96,1, você que sintoniza também pelo aplicativo, pelo site. É muita alegria, né? Receber aí o seu carinho, a sua atenção toda quinta-feira, agora em busca de sentido, esse espaço que a FM Dom Bosco reservou para a gente conversar sobre saúde mental. Eu sou o seu amigo Breno Carvalho e com muita alegria aqui no estúdio recebo o nosso querido amigo Levi Soares, que é psicólogo. Boa tarde, Levi, bem-vindo. Boa tarde, Brendo. Boa tarde a todos os ouvintes. É uma satisfação estar aqui novamente para conversar com vocês. Nós estamos ao vivo pelo nosso canal do YouTube. Você pode nos assistir direto dos estúdios da FM Dom Bosco. É só digitar aí, ó. Procura no Google youtube.com/FM Dom Bosco. No seu smartphone tem o aplicativo do YouTube, digita só FM Dom Bosco, se inscreva, dá o seu like, compartilha, porque eu tenho certeza que esse conteúdo é de grande relevância e faz muito bem a gente falar sobre saúde mental. Quinta-feira, hoje, dia 22 de janeiro, e o nosso tema do dia é o sofrimento. Tem sentido? O sofrimento tem sentido? Será que existe sentido no sofrimento? A gente pode tirar algo bom dele? Meu amigo Levi, quem quiser participar, quem quiser interagir com a gente, pode entrar em contato através do WhatsApp 859-8895-5023. Mas atenção, os áudios precisam ter aí duração de no máximo 30 segundos, tá bom? Você diz o seu nome, aonde você está e faz a sua participação sobre o tema de hoje. O sofrimento tem sentido? Você está sofrendo? Você conhece alguém que está sofrendo? Você conseguiu superar algum sofrimento na sua vida? Como é que você conseguiu superar? Fala pra gente aí através do WhatsApp. Se você não quiser se identificar, você pode dizer: eu sou um filho de Deus, uma filha de Deus, estou ouvindo aqui e quero participar sobre o tema dizendo isso. Facinho, né? Lembrando que o Em Busca de Sentido não é um atendimento psicológico, você não está num consultório, então é uma conversa sobre um tema, sobre um assunto, e você pode participar aí dando a sua opinião também, tá? Meu querido Levi, para começar, como a psicologia compreende o sofrimento humano? Ele faz parte da vida? É algo que pode ser evitado? Conta pra gente. Bem, muitas vezes nós tendemos, pela nossa própria vida, a evitar situações de sofrimento como um todo, seja ele um sofrimento físico, um sofrimento psíquico. E o principal ponto que temos que compreender é que o sofrimento ele é inerente à vida. Ele faz parte. A vida consiste nesses altos e baixos, digamos assim, e é muito natural que em alguns momentos vivamos situações de sofrimento das quais não podemos escapar devido a circunstâncias externas, a nossos próprios atos, ou às vezes até mesmo aos outros. Então, o que é principal compreender é que hoje o mundo cada vez mais tenta nos colocar numa bolha e criar uma fantasia onde vivemos num mundo somente de prazeres e que o sofrimento não deve ser mostrado, deve ser evitado e sequer vivenciado. Você falando aí agora, eu lembrei de quem se refugia, procura refúgio, por exemplo, hoje em dia, atrás das telas, né? Pessoas que ficam ali se refugiando, assistindo vídeos e rolando a tela toda hora. A pessoa ela tá procurando realmente, será, esse cano de escape? Com toda certeza. As telas, na verdade, e o mundo digital, eles acabam fornecendo muitas vezes para as pessoas um mundo de fantasia. Ninguém posta uma situação de sofrimento, ninguém coloca sentimentos de tristeza, frustração de uma forma geral, e aí às vezes até mesmo
em torno desse mundo de fantasia, nós tendemos a achar nossa vida ruim, a nos comparar, a colocar aquele mundo irreal como um padrão a ser atingido. E quando se posta sofrimento, né, Levi? Será que é para sentir pena? Eu sempre penso isso. Quando alguém bota ali algo no Instagram, no TikTok, chorando, né, com algo que aconteceu, será que a pessoa coloca para o outro que tá vendo do outro lado da tela sentir pena, hein? Nós vivemos num mundo que cada vez mais beira às vezes uma teatralidade, né, uma encenação. A própria questão das redes sociais está sempre à busca de uma audiência, né? Até mesmo quando as pessoas colocam essa ideia de um sofrimento nas redes sociais, às vezes elas estão procurando engajamento, likes, interações. É algo assim muito artificial, e cada vez mais a gente está vendo um movimento no mundo onde as pessoas estão deixando as telas, né, procurando mais experiências autênticas de vida real. É verdade. Existe diferença entre sofrimento emocional normal e sofrimento que precisa de ajuda profissional? Quais sinais merecem atenção, Levi? Essa é uma pergunta que muitas pessoas se fazem, e essa diferença, embora muitas vezes não seja percebida tanto pelas pessoas que estão no sofrimento mental agudo ou por pessoas próximas, ela às vezes é discreta, mas em geral quando vivenciamos sentimentos de tristeza que se prolongam demais, que começam a interferir na nossa vida diária, nas nossas atividades, no nosso trabalho, nas nossas relações familiares, amizades, conjugais, sempre que temos esse impacto, eu gosto de dizer que esse é um sinal de alerta para procurarmos ajuda. Sempre que aquele sofrimento, aquela situação, seja ela algo psíquico, existencial, começa a gerar danos, né, e nos gerar prejuízos nessas esferas da vida, eu acho que isso merece atenção e que deveria, de repente, mobilizar uma busca de ajuda. Nós estamos conversando aqui no Em Busca de Sentido, esse quadro aqui no Clube de Amigos, sobre saúde mental. E hoje o nosso tema é sofrimento, né? O sofrimento tem sentido? Será que existe sentido em sofrer? Por que sofremos? Você pode participar através do WhatsApp, com a sua participação aí, um áudiozinho de até 30 segundos, você diz o seu nome, onde você está e dá sua opinião sobre esse assunto. Você já conseguiu vencer o sofrimento? Você tem alguma dúvida sobre o tema de hoje? O sofrimento tem sentido? O psicólogo Levi Soares vai responder para você. Já temos aqui algumas perguntas, Levi, que chegaram. Vamos aqui trazendo a primeira participação do Leonardo Braga, que está no bairro da Parangaba. Vamos ouvir aqui ao nosso ouvinte. Bem, essa é uma questão que nem sempre está muito ligada à ideia do sentido do sofrimento, como a gente estava falando, mas que tem tudo a ver com o que estávamos dialogando acerca da ideia de se sofrer para ter algo a mais no futuro, né? Um prazer. Isso acontece muitas vezes no esporte, justamente trazendo essa ideia de que, às vezes, temos que suportar determinadas situações, e o fato de termos um porquê sempre nos motiva e, digamos assim, faz com que essas situações gerem menos sofrimento, né? Aquela ideia de que quem tem um porquê suporta quase todo como. Então, essa própria ideia, que é muito alheia, né, muito distante do que as pessoas tendem a ver hoje no nosso mundo, ela está ligada a essa ideia do sentido do sofrimento. Eu gosto de fazer uma analogia interessante sobre a própria questão do sofrimento e de como ele pode ter sentido com a ideia de uma piscina. Quando você está dentro de uma piscina, se mexendo, tudo, às vezes você não está percebendo o esforço que você está fazendo ali, porque você está na situação, você está dentro da piscina. Logo que você sai da piscina, se você levanta um balde com água, você vai ver o peso daquela água e vai ver a força que você estava fazendo ali dentro. Da mesma forma, isso acontece conosco quando estamos em situação de sofrimento, quando estamos ali naquela situação imersos, né, na dor, tendemos a não enxergar o porquê, a não enxergar o que está nos afetando. E geralmente isso está muito associado a um processo de ver o depois, de quando tudo isso passa, e de entender que existem situações que elas realmente poderiam
fazer um sentido, né? O Viktor Frankl ele traz isso de forma muito clara, né? Na ideia de que reside no sofrimento uma possibilidade de sentido. Se a gente parar e pensar, é algo talvez um pouquinho até similar com a ideia que Santo Agostinho traz do mal, né? De que todo mal Deus pode tirar um bem, né? Então Viktor Frankl ele fala algo talvez um pouquinho similar. De todo sofrimento nós podemos extrair um sentido, extrair um porquê. Você estava falando e eu pensei em complementar a sua fala e você já citou, né? Porque geralmente quando acontece alguma coisa, sempre aparece alguém que diz assim, olhe pelo lado bom, se aconteceu isso é porque você tem que aprender algo, né? Você tem que olhar para a situação com uma visão mais espiritual até. A espiritualidade perpassa também por esse caminho? Perpassa, mas não é uma regra, ela auxilia, né? Temos que ter em mente que as pessoas vão de acordo com a espiritualidade no que elas acreditam, tudo, e que isso não deve ser visto de uma forma tão intrínseca, né? Tão ligada. Mas tem a ver sim. E isso é até um lembrete que o próprio Viktor Frankl faz em suas teorias, a respeito também do cuidado que devemos ter para não romantizarmos o sofrimento, né? Para não criarmos aquela ideia de que o sofrimento é necessário e de que esse sofrimento tem algo para te ensinar. Muitas vezes nós realmente estamos em situações que não conseguimos perceber isso de uma forma clara, né? Não é fácil, não é um botão que a gente liga e desliga para ter essa própria noção do sofrimento, mas o que é importante pensar nisso é justamente a ideia de que, no fim das contas, nós somos livres. E mesmo numa situação de sofrimento, nós somos livres para escolher como nós vamos sofrer, como nós vamos enfrentar aquele sofrimento. Aí eu te pergunto, Levi, no consultório, né? Você que atende diariamente milhares e milhares de pessoas, com certeza, quando as pessoas chegam com uma causa de sofrimento, qual é a primeira dica que você consegue trabalhar ali? Qual é o primeiro caminho que você consegue apontar para a pessoa, independentemente do sofrimento que ela esteja passando? Bem, em geral, uma forma de abordagem que eu costumo compreender primeiro tentar entender o que sustenta aquela pessoa, o que mobiliza ela quanto à vida dela, né? Tentar compreender na própria ideia do sofrimento se ela tem dimensão do que é que está acontecendo, do que gera o sofrimento e se ela consegue justamente extrair essa noção de sentido. Muitas vezes, como a gente está comentando aqui, no momento do sofrimento a pessoa não consegue ver, mas após a situação passada é muito comum, a pessoa consegue compreender que aquilo ali teve uma serventia, né? Você estava falando aí da situação do que aquele sofrimento tem para ensinar, e eu lembro muito disso em uma palestra do Padre Léo, da Canção Nova, que logo que ele ficou doente, né? Ele a última, né? Aquela última que ele estava carequinha já. Exato. E ele coloca, né, que ele pediu a Deus para saber o que é que aquela doença tinha para ensinar para ele. E quantas pessoas não passam por um momento de doença e que conseguem fazer essa reflexão, conseguem ser alguém melhor somente nesse momento da vida, né? Então, é como o Viktor Frankl fala, até o nosso último suspiro nós podemos encontrar o sentido da vida, podemos buscar o sentido da vida, ainda que numa situação de sofrimento. E esse é o nosso encontro de toda quinta-feira aqui na FM Dom Bosco, a partir das 4 da tarde, em busca de sentido. Qual o sentido da vida, hein? E hoje a gente está conversando aqui com o Levi Soares sobre o sofrimento, né? O sofrimento tem sentido? Você está sofrendo? Como é que você conseguiu superar o sofrimento? Não sei qual, mas conta pra gente. Como é que você conseguiu aí vencer essa batalha? Se você tiver alguma dúvida sobre o tema de hoje, né, você pode mandar para cá. 859-8895-5023. A Fabíola tá ali na recepção, acolhendo todas as participações que chegam aqui no nosso encontro de hoje. Falando nisso, tem uma mensagem aqui no WhatsApp. Vamos conferir. Eu quero falar que tem sentido. Sofrimento tem sentido. Eu vivia sofrendo, chorando sem saber por quê. Quando eu descobri que a minha família toda estava sendo abusada sexualmente e eu também era abusado sexualmente, eu descobri, eu conversei com Deus, pedi perdão para mim e para a pessoa que abusava a gente e dei sentido à minha vida. Bem, é muito reconfortante ouvir esse tipo de situação e entender que, apesar de tudo isso,
as coisas passam, né? Acho que a principal ideia que é importante a gente deixar para o ouvinte é que, assim como a felicidade, nenhum sofrimento é perpétuo, nenhum sofrimento dura para sempre, ele faz parte da vida, e isso que a ouvinte acabou de falar é muito similar à própria ideia do Frankl, né? A gente está conversando aqui sobre o sentido do sofrimento, mas eu não contei para vocês como o Frankl, Viktor Frankl, o criador da logoterapia, chegou nessa noção. E ele percebeu nos campos de concentração, que eram prisões onde haviam tortura, cerceamento de direitos, ele percebeu que as pessoas que tendiam a sobreviver àqueles ambientes eram as pessoas que conseguiam ver um motivo para sair de lá. Ou seja, elas viam aquele sofrimento como um momento e viam um sentido naquele sofrimento. Elas tinham um porquê. Então era aquela pessoa que pensava, eu tenho que suportar isso porque eu tenho um parente lá fora que precisa de mim, eu tenho que suportar isso, sei lá, como o próprio Frankl, porque eu tenho um livro que eu tenho que terminar, eu tenho uma missão a fazer. Então, isso é uma característica que ele percebeu muito forte e começou a justamente compreender que quando as pessoas conseguem entender, compreender, receber o sentido do sofrimento, elas têm uma tendência maior, né, a suportar os problemas. É como se elas criassem uma musculatura, né, uma blindagem para poder lidar melhor com as situações de sofrimento. Eu lembrei A Vida é Bela, o filme A Vida é Bela. Já assistiu? Sim. Belíssimo, né? Porque é aquela boa vontade, né, de manter-se vivo e encarar, dizer, vai sair daqui, vai tudo passar, tudo passa. Já são 16 minutos, 4h16. Tem mais gente aqui querendo falar no Em Busca de Sentido. Vamos trazendo a participação aqui agora. Queria primeiro parabenizar o programa, tá muito bom mesmo. E aí eu queria perguntar como que a gente consegue ressignificar o sofrimento sem a fé. É mais difícil ajudar quem não tem esse arcabouço, né? Primeiro, agradecer pelas palavras. Eu acredito que a fé, ela auxilia dentro, novamente, do que a pessoa acredita, né? O paciente acredita dentro das suas crenças, dos seus valores. Existe um pensamento em torno disso, né? Muito do senso comum, de que existe uma dificuldade. Eu não sei o quanto existe de dificuldade, eu diria que eu refaria, né? Eu reformularia. Eu diria que a espiritualidade tende a nos ajudar nesse processo, justamente porque, em alguns momentos, a própria espiritualidade dá uma resposta para esse sofrimento, ela dá uma significação, né? E ela dá também essa percepção, dependendo da crença, em torno da finitude desse sofrimento, né? De como esse sofrimento passa, de como podemos lidar com ele, dependendo da crença até mesmo do quanto esse sofrimento pode nos fazer melhor, né? Pode nos fazer pessoas melhores. Mas a espiritualidade tem sim esse papel, ela é importante, né? Eu não diria que ela é a única via para se chegar nisso, mas ela dá sim um auxílio, né, nesse processo de ressignificação, né, para a gente traduzir, de enxergar de uma forma diferente, né, de sentir de uma maneira diferente. Que é justamente o que o Viktor Frankl nos falava acerca do processo de transcendência, né, de sair de nós mesmos, de nos afastar daquilo que somos em prol de algo maior e do sentido. Essa própria ideia do sofrimento, cabe lembrar, né? É muito curioso porque para nós brasileiros isso é muito comum e muito automático. Mas o próprio riso, né? Você ri de si mesmo, você ri das situações, da desgraça, né, que acontece nas nossas vidas, né? Quando isso acontece no consultório, a gente percebe que o paciente está começando a se distanciar do sofrimento, né? A ponto dele conseguir olhar para aquilo de forma bem-humorada, né? Então, Viktor Frankl falava justamente isso, que o humor é um bom sinal, é um sinal de que a pessoa está se distanciando daquela realidade, né? Não como uma fuga, mas como uma forma de compreender, de sentir de uma maneira diferente. A dona Gorete Paz está no Bom Jardim, ela mandou a seguinte pergunta. O que significa, Levi, na prática, dar sentido ao sofrimento? Como uma pessoa pode começar esse processo? Bem, essa própria ideia de dar sentido ao sofrimento é algo que o Viktor Frankl colocava de uma maneira muito íntima e muito individual, né? É muito do sentido que aquela situação de sofrimento vai ter, para mim, de uma forma mais ampla. Por que ela é individual? Porque isso varia de pessoa para pessoa. O sofrimento, embora, sei lá, uma doença possa ser a mesma, ele é uma experiência diferente para o Levi, para o Brendo. Então, cada pessoa é única
e sente, né, e absorve aquilo de uma maneira diferente. E todos nós temos valores e tendemos a buscar esse sentido, né, a compreender esse sentido de uma maneira única, de uma maneira singular. Não é um processo simples, algumas pessoas têm uma facilidade maior nesse processo, né, de compreender o sofrimento, de aceitar algumas situações, e a gente acaba voltando para aquela própria ideia, né, que é uma frase de um filósofo, de que quem tem um porquê, né, quem enxerga um porquê nas coisas, consegue suportar qualquer como. Eu costumo perguntar para algumas pessoas, né, elas queixam-se de situações de sofrimento, né, ou de uma doença, eu sempre pergunto, né, para que você quer ficar bom? O que é que você quer fazer quando ficar bom? E quando a pessoa não sabe o que é que ela quer fazer quando ficar bom, né, que ela não tem essa percepção de futuro, como eu falei do Franco, né? O que é que você vai fazer quando você sair do campo de concentração? Aquilo ali, de certa forma, interfere na própria dinâmica do sofrimento, de superar a situação adversa. Muito bem, são 4h21, você está ouvindo Em Busca de Sentido com o Levi Soares e aqui Brendo Carvalho no Clube de Amigos, esse momento especial, né? Essa participação onde a gente fala sobre saúde mental. Quero acolher você que nos acompanha pelo nosso canal do YouTube, seja bem-vindo, bem-vinda, no Instagram também. Siga-nos no Instagram, no Facebook, no YouTube, no TikTok. É só digitar FM Dom Bosco. Evangelize junto conosco também através das redes sociais. Aqui no nosso canal do YouTube, deixa eu só abraçar a Claudene Oliveira, que está acompanhando, a Camila Lima, a Terezinha também está saudando aqui o Levi. Ela está deixando aqui um abraço bem especial a toda a equipe da FM Dom Bosco. Recebi também aqui uma mensagem do seu Reginaldo Pessoa, do Antônio Bezerra, que diz o seguinte: qual o papel da escuta, do acolhimento e da empatia no cuidado com quem sofre? O que não devemos dizer a alguém quando se está sofrendo? Passei por isso recentemente, mas não recebi apoio da minha família. Isso é uma pergunta muito importante e que é muito comum chegar na clínica, né? A gente tem esse preconceito ainda da saúde mental. E eu costumo sempre dar esse exemplo. Você não culpa um diabético pela diabetes dele, né? Você não diz, você tem que melhorar desse diabetes, você tem que querer. Da mesma forma, a gente deveria pensar em relação ao sofrimento psíquico, às doenças psíquicas. Com algumas pouquíssimas exceções, ninguém cai numa depressão porque quer. Ninguém está numa situação de ansiedade, de crises de ansiedade porque quer. E muitas vezes esse movimento de escuta sem julgamento, né, de uma escuta aberta, de uma escuta até mesmo fraterna, né, ele não aparece. Muitas vezes nós estamos muito sedentos para com o outro, para levar soluções, né, dizer como ele deve superar aquilo, como ele deve lidar. E às vezes a pessoa ela não quer solução, ela quer acolhimento, ela quer escuta. Apoio. Ela quer colo, exatamente, ela quer apoio. E às vezes, pra gente, isso acaba soando meio esquisito, né? Justamente porque nós vivemos numa sociedade muito em busca de uma resolutividade, né? Estamos sempre... Ninguém tem tempo pra ninguém, Levi. A verdade é bem básica essa. Hoje em dia, se você fizer uma ligação, tentar fazer uma ligação pra alguém, ninguém mais quer atender. Que mundo é esse? Ninguém mais tem tempo de conversar ali 2, 5 minutos no telefone. Oi, você tá bem? Como é que foi o seu dia? Você tá certo. Vamos ver como é que a gente consegue. Ninguém mais tem tempo. É tudo no acelerado 2, né? Exato. E isso acaba funcionando de uma forma geral para tudo, né? Acabamos não observando e não percebendo o sofrimento do outro, né? De que ele tá tendo um dia ruim. Muito bem, o nosso encontro de hoje está chegando ao finalzinho e eu quero agradecer ao Levi Soares, psicólogo, e já confirmar sua presença novamente na próxima quinta-feira, aqui a partir das 4 da tarde, no Em Busca de Sentido. Suas considerações finais, meu irmão? Gostaria de agradecer novamente ao espaço, à parceria Brendo, dizer aos ouvintes que, se quiserem me acompanhar pelo meu Instagram, o meu Instagram é @LeviSVSoares, canal do YouTube, youtube.com/Trivium Psicologia. Lá também tem outros conteúdos ligados ao que a gente está conversando. E eu queria deixar justamente essa reflexão hoje, né? Para você pensar se o que você tem sofrido, né? Se isso tudo tem feito sentido, do que você pode extrair daí, né? Finalizar com a frase do Viktor Frankl de que sempre que estamos numa situação que não pode ser mudada, somos convidados a mudar a nós mesmos.